Oi, meus amores! Bem-vindos de volta a mais um episódio da minha série Contem Spoiler. O episódio de hoje é sobre um livro que não tem como dar spoiler porque vocês já sabem da história. Do que será que eu estou falando? Do que será que eu estou falando? Eu estou falando do livro Cenas da História, da editora AGE, uma parceira aqui do nosso canal. Então vamos lá, que hoje o episódio está bem interessante. Bem, gente, eu quero começar esse episódio agradecendo a editora AGE, que é uma parceira aqui da Contém Spoiler, pela forma carinhosa de falar aqui com a gente, pelos colaboradores maravilhosos que ela tem, por acreditar aqui no canal. Então, agradecer primeiramente a eles e, primeiramente, brincadeira. Gente, o nome do livro é Cenas da História. Eu acho que o próprio nome já é um spoiler. Vou deixar aqui a capa pra vocês, porque no Kindle reflete, então vou deixar aqui a capinha. E, bem, gente, cenas da história, não é? Não tem muito mais o que falar a respeito dessa descrição. É mesmo? O livro é muito interessante porque o livro de história que a gente está acostumado, ele é muito quadrado, muito formal, muito aquela coisa realmente acadêmica, de escola. E esse livro é legal porque ele não tem esse formato, ele tem um formato bem mais informal, um formato de realmente parece que você tá batendo um papo ali com o autor, o que é muito legal porque deixa a leitura bem mais dinâmica. E ele traz várias cenas muito interessantes da história. É muito legal porque algumas cenas são super conhecidas por nós e a gente já tá cansado de ouvir falar sobre elas, e outras não. E assim, é legal que até nessas cenas que a gente tá cansado de ouvir falar, tem alguns detalhes que a gente não sabia. E são esses detalhes que eu vou trazer hoje pra vocês. E quais são as histórias, né, que esse livro traz? A história da conquista da Índia por Alexandre o Grande, a morte do Luís, o rei da França, e como que o corpo dele foi transportado de volta à França para ser enterrado, a morte da Dona Inês, que era amante do Dom Pedro e virou esposa e foi coroada depois de morta, o maior golpe de mestre da Bolsa de Valores, a volta de Napoleão e a reconquista do poder dele como imperador, a caminhada de Sal do Gandhi, o papel do Churchill na Segunda Guerra Mundial e cenas também mega históricas como o Sermão da Montanha de Jesus e o discurso de I Have a Dream do Martin Luther King. Então é isso, gente. São inúmeras cenas, são inúmeros detalhes muito gostosos de serem lidos. E vamos para a parte do spoiler para eu destacar o que para mim foi bem chocante e mais alguns comentários sobre algumas passagens dessas aí que eu já falei pra vocês. Então, vamos pro spoiler. Bem, gente, aqui na parte do spoiler, hoje vai ser um pouquinho diferente, porque não tem como eu dar spoiler pra vocês. São cenas que a gente já estudou na escola, ou a gente já teve contato de alguma outra forma. Nada do que eu falar aqui vai ser uma grande novidade a respeito das cenas que eu citei ali na primeira parte do episódio. Então, o que eu vou trazer aqui pra vocês? Eu vou trazer alguns detalhes dessas histórias que ou eu tinha esquecido ou eu nunca nem soube, e eu achei que foi bem engraçado, né, saber sobre essa parte, esse detalhe da história do nosso mundo, né, do nosso Brasil, enfim. Então, são esses detalhes que eu vou falar aqui hoje pra vocês. Primeiro destaque que eu achei loucura. O Luís, o rei da... rei da França. O Luís, o rei da França, ele morreu e ele estava longe da cidade que ele ia ser enterrado. Então, primeiro que rolou uma discussão sobre o que era mais importante transportar para ser enterrado, a carne ou os ossos. E aí foi decidido que os ossos são mais importantes porque eles duram mais tempo. E aí eu achei muita loucura, porque o livro conta que eles ferveram o corpo do rei com vinho e água, se não me engano. Eles ferveram pra carne soltar do osso. A carne soltar do osso. E aí eles pegaram a carne, botaram em potes, sei lá, no que eles tinham lá na época, e conservaram os ossos pra transportar os ossos. E bem, esse rei foi depois nomeado até santo e tudo mais. Mas eu achei esse detalhe muito louco. Imagina, eles ferveram o corpo do cara pra soltar. Enfim, gente, eu achei uma loucura esse detalhe. Detalhe número 2. A Dona Inês e Dom Pedro, eles eram amantes, né? Antes do Dom Pedro, de fato, casar com a Dona Inês. E ela foi assassinada pelo pai de Dom Pedro, porque, enfim, por contas aí da história aí que a gente já sabe. E eu achei muito louco, porque Dom Pedro, quando ele virou rei, de fato,
ela já estava morta, ela já estava falecida, mas ele queria que ela fosse coroada, rainha. Ele queria que ela fosse consagrada rainha, porque ele era louco de amor por ela e ele queria que ela tivesse, né, esse título de honra e fosse lembrada como a rainha Inês e não a amante de Dom Pedro. Então o que ele fez? Ela já tinha morrido. Ele pegou o cadáver dela, colocou sentadinho do lado do trono, então ficou ele lá, pleno, vivíssimo, e o cadáver da Dona Inês com a coroa na rainha, com a coroa na cabeça. E ela foi coroada rainha, morta, e o povo inteiro passou por eles, beijando a mão dele e a mão dela. Então, assim, o povo inteiro beijou a mão de um cadáver. Olha, que delícia, né? Escovando dentes com Oral-B durante 1 milhão de anos depois disso. E só depois disso que ela foi de fato enterrada, enfim, aí pôde ter o descanso dela, mas ela foi coroada morta e todo mundo teve que beijar a mãozinha do cadáver. Eu achei isso bem chocante. O terceiro detalhe, eu vou ter que falar um pouquinho mais sobre a história, mas eu achei muito, assim, genial. Então, deixa eu contar um pouquinho pra vocês. Ele fala a respeito do golpe de mestre, maior golpe de mestre, né? Não um golpe no sentido de golpe mesmo, que já deram na Bolsa de Valores. E como que isso aconteceu? Tinha um grande economista inglês, e ele era, tipo, super bem sucedido, a família era dona de bancos e tal, então todo mundo confiava nele, confiava na palavra dele. E ele tava lá administrando, né, a Bolsa de Valores, vendendo e comprando coisas da Bolsa de Valores, ações e tudo mais. E aí, enquanto isso, Napoleão tava tentando conquistar a Inglaterra. E aí, qual era o grande problema na Bolsa de Valores? Se Napoleão conquistasse a Inglaterra ia fechar o comércio e a Bolsa ia quebrar 100%. Mas se a Inglaterra conseguisse vencer de Napoleão, que já era consagrado, né, tipo, era Napoleão já, a Inglaterra ia virar uma superpotência e os valores, assim, das ações iam disparar e, cara, a galera, loucura, as ações iam ficar, os caras iam ficar riquíssimos. Então, o que esse cara malandramente fez? Como ele era muito rico, ele já tinha, tipo, um sistema de correio, tipo um WhatsApp da época, assim, próprio. E ele ficou sabendo, antes de todo mundo, que Napoleão tinha perdido a guerra. E aí ele calmamente foi lá na mesinha dele, sentou na mesinha dele, virou pros funcionários e falou: vende a porra toda, vende tudo, vende todas as minhas ações. E aí começaram a vender, e aí nego na bolsa viu ele vendendo tudo e falou assim: cara, ele, né, ele é muito influente, ele é muito rico. Se ele tá vendendo tudo, é porque ele sabe que Napoleão ganhou a guerra. Então vamos vender tudo também. E aí todo mundo começou a vender tudo. E assim, chegou uma hora que o livro fala que ficou tudo a preço de banana, assim. As pessoas estavam vendendo suas ações desesperadas, porque Napoleão, teoricamente, tinha vencido a guerra e as ações iam despencar. Quando todas as ações já estavam muito baratas, ele virou na encolha e falou assim: agora compra tudo de todo mundo. E aí, os funcionários dele começaram a comprar todas as ações e começaram a comprar tudo de novo. E aí, quando o nego percebeu, já era tarde. E aí, saiu a notícia, né? Foi divulgado que Napoleão tinha perdido, que é a Batalha de Waterloo. E, enfim, ele foi muito malandro. E aí, as ações dispararam e o cara ficou muito mais rico do que ele era. E eu achei, gente, sensacional. Sensacional. Esse cara é muito inteligente. Eu fiquei chocada. E o detalhe número 4, que é só, na verdade, um OBSzinho, tem uma coisa no livro que eu achei muito curiosa, porque nesse capítulo da Dona Inês com Dom Pedro, tem uma cena que tá falando lá da Dona Inês, que ela entrou em contato lá, né, o sogro dela, que era o rei, foi visitar, e aí tem uma passagem, tipo, e a Dona Inês diz que nesse momento ele tava assim, assim, assado, e tem um asterisco que, né, todo livro tem referências bibliográficas, então sempre o asterisco é uma referência. E eu achei interessante e fui clicar pra saber de onde tinham tirado isso. E eu achei muito engraçado porque tinham tirado de uma psicografia. Pra quem não sabe o que é uma psicografia, é quando um espírito dita pra uma pessoa encarnada escrever e publicar. Então, esse trecho do livro foi psicografado por Chico Xavier, que é um grande médium conhecido por grandes psicografias que ele fez. Mas eu achei curioso ter uma referência psicografada num livro de história, onde normalmente as referências são realmente embasadas em coisas um pouco mais científicas. E eu achei curioso. Achei curioso. Assim, não é um detalhe que vai fazer grande diferença pra veracidade da história, porque é realmente um detalhe, mas eu achei interessante, eu achei diferente.
Então é isso, gente. O episódio de hoje é um pouquinho diferente porque não tem muito spoiler pra dar. O livro é muito legal, pra quem gosta de história, eu super recomendo. E eu queria agradecer em especial, mais uma vez, a editora AGE por confiar aqui no trabalho da Contém Spoiler, por confiar em mim. E, gente, é isso. Eu vejo vocês na semana que vem com mais um episódio da minha série Contém Spoiler. Um beijo!